A verdade é que a gente não controla quando é que você vai passar, se você vai passar, quando é que você vai morrer, né? Ou quando as pessoas queridas que você tem afeto, né? Elas se vão. Será que eu vou ter cumprido a minha missão aqui na Terra? Há algumas coisas que perturbam a alma e há pessoas que fogem disso. Há pessoas que, na verdade, fazem de fugas, né, a realidade para não enfrentar algumas coisas que precisam ser enfrentadas. Talvez você já tenha passado horas também estudando e também não tenha sentido que você talvez não aprendeu nada porque sua cabeça não estava ali. Você abre o livro e parece que fica tudo completamente travado, como se tivesse um bloqueio, vamos dizer assim, invisível. Ou então, não importa o que você faça, não importa o quanto você se esforce, parece que algo está faltando, né? Esse vídeo aqui é para você, porque hoje, talvez, eu vou te mostrar o segredo que grandes gênios da história, e que talvez isso nos foi dado como uma grande bênção, que pode transformar, sim, não só os seus estudos, mas a sua vida. E não é uma técnica Pomodoro, não é um mapa mental, não é uma revisão aqui espaçada, é algo muito mais antigo, muito mais profundo e muito mais poderoso, que é a oração, né? E antes que você pense novamente, lá vem aqui esse papo religioso, a oração ela é como se fosse uma conversa com um grande amigo íntimo. Isso é, aos crentes que confiam, né, a ciência ela vai dizer que a oração ela funciona como se fosse conversar com alguém, que cria um ambiente seguro, um ambiente estável. Se você crê firmemente, né? Santo Tomás, por exemplo, de Aquino, que quando escreve essa Suma Teleológica, milhares de páginas até hoje são estudadas nas melhores universidades do mundo. São João Bosco, por exemplo, ele educou milhares de jovens e ele fundou uma das maiores congregações educacionais que existem. E esses caras, eles sabiam, além dos estudos, eles sabiam um grande segredo por trás, que é a oração. Bom, se você chegou até aqui, eu queria te agradecer por toda essa nossa série, pelo que a gente tem feito. Quero até tratar, inclusive, talvez em outra parte, sobre essas principais orações. Aqui eu tenho muito cuidado, muito afeto. Aqui eu sempre revisito, né, para que a gente consiga meditar. E se você está gostando aqui de verdade, comente aqui. Se inscreva de fato no canal. Se isso faz diferença nos seus estudos e na sua vida, me dê, não é uma moral, né, mas deixe de fato aqui seu comentário, porque eu vou ler, vou rezar por ele e de alguma maneira vou pedir a Deus, né, que nos ilumine para que a gente consiga passar de fato aquilo que importa, aquilo que mais importa e tão somente importa, né, que é a vontade dele através da sua vida. Meu nome é Felipe Duque, eu não me apresentei com você, mas hoje eu vou compartilhar não só as orações que esses santos usavam, né, mas, de certo modo, como é que se reza? O que é que eu devo fazer para rezar? A gente viu que a ciência, ela diz que isso de alguma maneira melhora também a memória, que isso também melhora também a ideia da percepção de estabilidade, de ter alguém junto com você, como se fosse conversar com um amigo. E se você está travado nos estudos, se você sente que precisa de algo a mais, né? Comenta aqui embaixo, de verdade. Será que você costuma estudar antes de estudar? Por que eu estou falando isso, professor? Porque talvez um dos grandes segredos a gente aprende com o Santo Tomás de Aquino, que eu acho que talvez, e eu não falo realmente aumentando, ele talvez foi um dos maiores teólogos e filósofos que já existiu da igreja. Quando ele escreve a Suma Teleológica, né, que é uma obra monumental, assim, é bem interessante que quando ele fala a tese dele, por que crer em Deus, ele vai sempre refutando, por exemplo, por que não acreditar em Deus, né? Ou seja, ele vai pegando, tipo assim, os maiores ensinamentos contrários ao que ele crê, o que ele quer, enfim, tratar como tese e se rebatendo. Isso do ponto de vista do direito e do ponto de vista da discussão, ela é uma coisa muito interessante a ser estudada, eu deixo aqui de dica para você. Ora, mas antes de abrir um livro, né, ele começava com oração. E não era uma oração qualquer, não era um ai meu Deus, me ajuda, né? Era uma oração específica, profunda, que ele criou para preparar a mente dele quando ele fosse estudar e trabalhar. E vou ler aqui com você essa oração completa e eu quero que você preste atenção em cada palavra, porque ela é realmente muito profunda. Ele diz assim: Criador inefável, vós que sois a verdadeira fonte da luz e da sabedoria, dignai-vos infundir sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Tirai de mim as trevas duplas em que nasci, o pecado e a ignorância. Vós que dais línguas eloquentes às crianças, formai a minha língua e derramai nos meus lábios a graça da vossa bênção. Aí veja como é interessante. Concedei-me a penetração para compreender, a capacidade para reter
o método e a facilidade para aprender, a sagacidade para interpretar e a graça copiosa para falar. Dai-me acerto ao começar, direção ao progredir e a perfeição ao concluir. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Cara, não sei se você percebeu a profundidade disso, né? Ele não está pedindo só para passar numa prova. Ele está pedindo uma penetração profunda para que ele possa compreender. Ele quer ir mais fundo no assunto. Ele quer capacidade para reter, ou seja, para usar a memória. Ele quer um método para aprender. Ele quer organização mental e uma sagacidade para interpretar, para entender o que está ali nas entrelinhas. E olha que lindo, né? Quando ele fala essa expressão, dai-me acerto ao começar, direção quando eu estiver progredindo e perfeição ao concluir. É uma jornada completa dos estudos em uma frase. É muito lindo, né? Professor, mas como é que eu aplico isso? Olha, de maneira muito simples e de maneira muito revolucionária. Antes de você abrir os seus livros, antes de você ligar o computador, né, antes de você começar uma sessão de estudos, pare, respire fundo e faz esse minuto de silêncio. E reza essa oração. Pode sim ser essa oração completa de Santo Tomás. Pode ser uma versão adaptada sua. Mas o importante é você reconhecer. Você falar, Senhor, sozinho eu não consigo. Eu preciso da tua luz. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua sabedoria. E sabe o que acontece quando você faz isso? Várias coisas. Primeiro, você sai dessa sua arrogância moderna de achar que você é autossuficiente, que você reconhece, portanto, então sua limitação e você se abre para algo maior. Lembra das perguntas difíceis? Quando é que você vai passar? Meu Deus, quando é que eu vou partir desse plano? Será que terei cumprido a minha missão aqui? Quando é que eu vou passar? Ou seja, esse sofrimento que eu estou vivenciando, quando é que ele vai ser transmudado? Quando é que ele vai ser transmutável? Quando é que isso aqui, de alguma maneira, vai ser, enfim, para a tua glória, Senhor? Ou para que eu dignifique os teus dons que eu recebi? Na oração, há esse encontro. Segundo, você cria também esse momento de transição. Você sai do seu modo disperso da vida e você entra nesse modo focado dos estudos. É como se fosse um ritual que ele sinaliza para o seu cérebro. Olha, agora é hora de trabalhar sério. Eu santifiquei os meus estudos. Eu coloquei algo aqui muito maior e dei sentido a isso. Assim como alguém que está, enfim, querendo se concentrar, vai lá, né, arregaça a manga, pega sua xícara do café e começa. Quando você pega a xícara do café, o momento é sério. Quando você para e reza, o momento é sério. Dali em diante é estudo. Dali em diante é algo sagrado. E terceiro, você coloca Deus no centro da sua jornada. É quando você faz, portanto, isso acaba mudando toda a tua perspectiva de vida. Você não está mais estudando só por você, só pelo seu ego, só pelo seu status. Você está estudando para honrar os dons que Deus te deu. Eu fazia isso várias vezes enquanto estudava. E olha, teve alguns dias até que eu não sentia nada enquanto eu rezava. Mas eu continuava fazendo isso. Porque não era sobre sentimento, é sobre manter a constância nesse dom que você recebeu e sobre você criar um hábito sagrado para você, que é algo que é feito há milênios e que é algo, portanto, que cobre esse vazio, essa chaga ambulante que nós carregamos e que nós precisamos preencher. Mas com o quê? Com a oração, com essa conversa sincera com alguém que ama você e com alguém que você precisa conversar e precisa sentir-se estável, seguro e precisa sentir-se amigo. E essa conversa ela precisa ser sincera. E que essa conversa ela vai sendo sentida por você, não através, enfim, de pessoas. Né? Tem um livro que eu estou lendo muito bom, né? É de comentários da Imitação de Cristo, por Santo Afonso de Ligório. E eu vou ler basicamente aqui para você algo que eu aprendi similarmente, o que ele diz lá, que é sobre essa ideia de que quando você está rezando ou quando você está tirando esse tempo para meditar, né, você vai, evidentemente, tentar encontrar Cristo e pedir para ele falar com você.
e não através das pessoas, né? Ele trata no livro um comentário de um capítulo da Imitação de Cristo, e ele fala assim: fala, Senhor, que o vosso servo escuta. E ele fala: Senhor, o vosso servo sou eu. Dai-me, Senhor, inteligência para que eu conheça os teus sentimentos. Inclinai, Senhor, o meu coração para as palavras da vossa boca, para que as tuas palavras penetrem em mim, a qual orvalho, a qual vosso discurso seja compreendido por mim. E é interessante que quando ele vai comentando mais, ele fala justamente sobre a questão dos profetas que falam sobre Deus. E aqui, não me coloque como profeta, mas me coloque como alguém que está falando, né? E ele chegava e dizia assim: Senhor, por favor, fala para que o vosso servo escute, ou seja, para que ele escute. E ele, quando falava desses profetas, ele falava assim: não fale Moisés, não fale nenhum dos profetas, mas falai-me vós, Senhor, Deus, que inspirastes e que tu que iluminas todos os profetas. Porque vós podeis, sem eles, me ensinar perfeitamente, ao passo que eles, sem vós, de nada me serviriam. Olha, isso aqui é muito profundo. Novamente, tudo que você busca, que de alguma maneira está te levando a Deus, aquela falibilidade humana. Há naqueles profetas alguém que, por mais que você queira enxergar, o que você tem que buscar de fato é aquela verdade, e naquela sua oração sincera, você e Deus. Porque ele continua, e é belíssimo, que ele fala assim: olha, eles podem proferir muito bem belas palavras, mas eles não conseguem dar o espírito. Eles falam com muita elegância, mas se vós, Senhor, vos calais, eles não inflamam o coração. Eles ensinam sim a letra, mas vós, porém, Senhor, que explica o sentido. Eles propõem sim os mistérios, mas vós, apenas, Senhor, descobris o significado das figuras. Eles proclamam sim os mandamentos, mas vós, Senhor, que ajudai eles a cumpri-los. Ou seja, eles mostram sim o caminho, mas vós, Senhor, que dais forças para segui-los. Eles sim regam a superfície, mas só vós, Senhor, dais a fecundidade. Eles clamam com palavras, mas vós, Senhor, que dais a inteligência ao ouvido. Não me fale, pois, Moisés, e assim ele vai. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero que você entenda que por mais que você busque a Deus através de pessoas, através de palavras que tocam o coração, que inflamam, tudo isso é nada perante escutar a voz de Deus. É nada. Todas essas pessoas, elas não valem de nada se de fato elas não tiverem com a graça. E se de fato elas não estiverem com os olhos no Senhor, que é o que você precisa fazer. Muitas vezes nós procuramos intermediários. Alguns intermediários eles são válidos. Os santos, as pessoas que podem nos dar bons conselhos espirituais. Mas por que não buscar a própria palavra? Por que não buscar a própria verdade? Por que não buscar a própria meditação naquilo que é profundo? E é isso que eu te provoco aqui. É isso que eu quero te provocar. É isso que talvez seja o grande cerne de tudo que nós conversamos hoje. Ou seja, você traz a figura de Santo Tomás e percebe o quanto ele diz que é importante fazer uma oração antes de começar, intencionar. Você percebe o quanto a oração é esse contato direto de você com um amigo íntimo com Deus, e que talvez é das coisas mais belas que ele nos deixa. E que também você começa a perceber através de que muitas das vezes é necessário limpar as lentes, ainda que você busque através das pessoas essa conexão com Deus. Porque essas pessoas, elas são falhas, miseráveis e limitadas. E ai, né, como diz São Felipe Neri, né? Ai de Filipe, Senhor, ai de Filipe, se tu se afastar dele hoje. Porque se ele se afastar, cairei em tentação, né? Se ele se afastar, pecarei contra ti, tentarei, te trairei. E esse é sempre o pensamento humano. Por isso que nas orações você tem que buscar a conexão própria com Deus. Claro, professor, como é que eu rezo? E é interessante isso. Talvez
pode ser para um próximo vídeo, né, para a gente comentar sobre a oração, sobre algumas técnicas, sobre a jaculatória, sobre algumas coisas que talvez podem te trazer um pouco mais perto. Ou talvez, se você quer que eu divida com vocês alguns trechos, né, dos meus trechos aqui que eu leio com muita sabedoria e falo assim, meu Deus do céu, né, como isso aqui é belíssimo, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente, peço desculpas porque ele ficou mais longo, né, que o natural. E amém. Assim seja, meus amigos. Vamos lá. Eu tô com você também nessa caminhada. Bendito seja Deus.